Não é só Ryan Francisco que o São Paulo tem como jovem talento com potencial para se tornar um novo astro no futebol mundial. Sabendo disso, um clube campeão da Champions League mira um jovem atacante do tricolor paulista com multa rescisória de 735 milhões de reais. Acompanhe este vídeo até o final para saber esta e mais outras notícias de última hora dos bastidores do tricolor. Mas antes peço-lhe que se inscreva no canal. Deixe o seu like no vídeo e não perca os últimos dias da oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo das Origens aos Dias Atuais, de R$ 65 por apenas R$ 11,49. Clique no link abaixo. Tem torcedor que pega muito no pé do Zubeldia falando que ele não dá oportunidades para esses garotos da base. O que é uma grande verdade. E esses garotos de Cotia deveriam ganhar mais chances. É o caso do Ryan Francisco, não é, Flávio? É um jogador muito interessante para o São Paulo utilizar durante a temporada 25, Flávio. Antes de mais nada, estou lembrando do meu amigo Pintado. Já falei isso aqui, o Pintado falou assim que no Brasil você é herói ou vilão por fazer a mesma coisa. Imagine se esse garoto perde um dos pênaltis. Eu acho sensacional esse tipo de coisa, tá? Que o Djalminha fazia. É o pênalti Panenka, né? O jogador da Tchecoslováquia que fazia isso. Tal. Na Europa é o Zidane no final da Copa. O Djalminha fazia brilhantemente, né? E tem cara que fica bravo quando o cara perde. Ué, ele faz um negócio desse, é arriscado, é engraçado, eu acho divertido, e perdeu. O louco Abreu naquele jogo contra a Gana. Eu acho muito legal, eu gosto. Vocês nunca vão me ouvir criticar um cara porque o cara fez isso. Às vezes você faz torto, tipo o Pato, né? Mas eu acho que a ideia de fazer a pegadinha, isso é uma pegadinha, é sensacional. Eu acho que o futebol precisa desse tipo de coisa. Então, se tivesse errado, moleque, eu achei maravilhoso o que o moleque fez. Bom, e ele jogou um dia antes. Entrou em campo. Porque não teve jogo, né? São Paulo e Botafogo, uma saroba, né? Uma coisa horrorosa, mas ele tava lá. Não, uma coisa horrorosa. Nossa, eu saí e tomei remédio pro fígado, pô. Acabou o jogo, eu tomei remédio pro fígado. Negócio de maluco. Negócio horroroso. Você olha e fala, o que eles estão fazendo? O que é isso aí que eles estão... Você chegou a ver esse jogo? Outro esporte, né? Aí não, né, pô? Cara, é uma coisa você olhar, você olhar para os outros, o que eles estão fazendo? Né? Chega um cara menos avisado, o que é isso aí que eles estão... Não era futebol, uma coisa horrorosa. Direto ao ponto. Agora eu estava lembrando que eu tive um outro compromisso. Você estava vendo o quê? Não, eu estava participando do programa Direto ao Ponto. Eu pensei que você estivesse vendo outro jogo e aí eu ia perguntar que jogo era e podia me assustar com a resposta. Mas tudo bem. Então, na verdade, o garoto, esse menino, ele demonstra personalidade e só por isso, e também porque, pelo que está fazendo na Copa São Paulo e tal, eu acho assim, Pedro, o São Paulo, claro que cada treinador tem que ter a sua independência, mas o São Paulo tem que conversar com o treinador quando ele for convocado e dizer, olha, uma das coisas que você tem obrigação de fazer no clube é aproveitar os jogadores da base. Não quer dizer que ele vai ser titular, não, mas tem que colocar o jogador. Claramente, no modo de entender, o Zubeldia tem má vontade com o jogador da base. Aquele menino, o William, estava jogando, ele escala mal o garoto contra o Botafogo, tira o garoto, não põe mais o garoto para jogar. Uma queimada no... Mas ele escalou errado. O erro foi dele. E ele, né, colocou o garoto numa fogueira. Ele deixou o São Paulo perder o Rodrigo Nestor, por falta de oportunidade. E coloca uma mulambada, umas coisas horrorosas do São Paulo. 95% dos jogadores que têm vindo pro futebol brasileiro são jogadores de nível muito baixo. Jogadores que jogam uma crescente, jogadores horríveis. Aquele que... Araújo lá, que ele adorava. Nossa Senhora! Aquilo entrava toda hora. E o Rodrigo Nestor não entrava. Imagina o Rodrigo Nestor, o cara vai falar, pô, que é isso, gente? O cara deve ficar muito bravo, né? O Jackson Mendes, Flávio, também outro jogador assim com uma passagem marcante pelo São Paulo. O Jackson Mendes rescindiu com o São Paulo nas últimas horas. O Flávio gostava do outro lá, como chama o lateral lá? Orejuela? Não, Amal Lewis. Isso, o Lewis. E o Santiago Longo também. Não, cara... Santiago Longo, olha esses nomes. Essas coisas custam muito caro. E você não dá... Olha só, o preço disso é duplamente caro. Primeiro, você paga... para os caras em dólar, em euro, seja lá o que for, e você não usa aquilo que você teve custo para fabricar. Porque Cotia não é barato. Quando chega esse Ryan Francisco, coloca no papel desde que ele chegou no São Paulo, quanto se gastou com ele. Ou seja, se investiu. O mínimo que você tem que fazer
Se você investe em alguma coisa, o mínimo que você tem que fazer é tentar tirar proveito do investimento que você fez. É o mínimo que se espera. Cotia custa uma fortuna. Se for para chegar aí um treinador qualquer, trazer um monte de Santiago Longo, um monte de Orejuela, e não usar os meninos da base, então não tem sentido você ter a base. Ou não tem sentido você ter treinador desse porte. Então, o mínimo que se espera. Mas não é colocar uma vez. Aí pega o Palmeiras. Vai jogar com o Palmeiras no Allianz Parque. O jogo com menos solto, o Palmeiras ganha 2-0 e mete o moleque. Aí não virou o jogo. Aí não dá, né, pô? Não, porque é assim que eles fazem. Coloca os 45. Aí quando vai jogar contra o Bala Mistura, coloca o gringo. Aí o gringuinho faz uma jogada, o outro, tá vendo? Isso é melhor. Pô, um com o Bala Mistura, outro com o Palmeiras, quem vai jogar melhor? Bala Mistura. É verdade. É assim que eles fazem. Então tem muito essa coisa. Porque eles querem jogador que é... Como é que eles falam? Jogador aplicado. Porque esse pessoal que tá aí, eles não têm a cultura do futebol brasileiro, é verdade. Então eles gostam daquele jogador, sabe, o jogador comum, um cara que não tem criatividade, se ele fizesse isso com o Zubeldia, provavelmente ia tomar uma dura. Porque os caras não querem isso, eles querem, sabe aquele assim que não vai acrescentar nada? O jogador que passa pelo time, você nem lembra que ele existiu. Tem um monte desses aí, que a gente for lembrar, os caras não existiram no time. Não foram nem bons nem ruins. Jogador 5, eles adoram esse tipo de jogador. Mas você precisa no futebol de jogador 7, 8. Cotia, 5, 6 primeiros você não pode contratar ninguém nessa nota tendo a base. Tendo a base, não pode. Nota 5, 6 tem que revelar tudo na base. E o extra sério só vai ter chance, só vai jogar se ele tiver chance. Se ele não tiver chance, ele não vai jogar. Só que o extra sério ele é chato, ele exige um carinho maior, ele precisa ser preparado, precisa ser colocado. Isso vale para todos. O que o Abel demorou para colocar o Hendrick, o Palmeiras chegou a perder a Libertadores por causa disso. Sim. Colocou o Estevão, porque o Estevão também já era demais, né? E ainda vinha o caso do Hendrick, os caras tudo meio assim. Mas eles não colocam. Eles preferem colocar o gringo meia boca, o soldadinho, do que dar uma chance pro cara que tem mais criatividade. Esse menino, o São Paulo, tem que colocar para jogar. Tem que colocar para jogar. Não vai, de repente, traz um centroavante pé duro, um Lios aí da centroavante, gasta uma fortuna e não coloca o moleque para jogar. Tem que botar o moleque para jogar. Mas, de novo, coloca também contra o Bala Mistura. Não coloca só contra o Palmeiras, na arena do Palmeiras. Né? Porque aí fica difícil. O Corinthians, quando revelou o Casagrande, foi contra o time de Brasília. O cara fez 3 gols, ganhou moral. Tem que botar um moleque numa situação boa. Até pra não repetir o que aconteceu com o William, né? Já aproveita e coloca agora no Campeonato Paulista, vai ganhando minutagem, se entrosando os demais companheiros. Vai jogar com o Flamengo no Maracanã? E às vezes o cara joga com o Flamengo no Maracanã, faz gol e não tem mais oportunidade. Lembra do Luigi no Palmeiras? Não teve mais chance. Pô, o cara fez um gol, eu falei, pô, que legal, o Palmeiras achou um jogador. Não entrou mais depois do... Não entrou mais. Pô, como é que você ousa fazer um gol no Maracanã contra o Flamengo? Não dá, gente. Não dá. Você tem que botar. Ou então para de investir na base. Para de investir na base. Nessa copinha ele tem 10 gols. E por falar em Ryan Francisco, não é só ele que vem se destacando entre as crias de Cotia. Joia, que acabou de se unir aos profissionais do São Paulo, é avaliada em 735 milhões de reais e agora virou alvo de um gigante europeu campeão da Champions League. O Porto aparece como mais um interessado em jogador supervalorizado do elenco comandado por Luiz Zubeldia. O clube português pretende usar jogo de cintura para contratar William Gomes, como envolver a liberação antecipada de Wendel ao tricolor paulista. No entanto, essa ideia já não agradou a diretoria do São Paulo, até mesmo pela proposta inicial ter sido considerada baixa. Mesmo que a direção entenda a necessidade de enxugar a folha salarial do São Paulo, uma negociação envolvendo William Gomes não será pelo valor de 56 milhões de reais oferecidos pelo Porto. Essa informação foi revelada pelo jornalista Jorge Nicola. Importante ressaltar que o tricolor paulista já assinou um pré-contrato com Wendel para que ele chegue sem custos no meio do ano, e que a multa de William Gomes é de 735 milhões. Júlio Casares, presidente do São Paulo, comemorou a fase atual da base São Paulina no começo de 2025 com a classificação do Sub-20 para a final da Copinha 2025. Ele fez questão de relembrar o nome de garotos que estão subindo para reforçar o elenco profissional nesta temporada. E aí, torcedor, você acha que Zubeldia deve dar mais chances aos garotos de Cotia, como foi mencionado pelos comentaristas e pelo próprio Júlio Casares? Deixe a sua opinião nos comentários.